sido por Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 14 a 27. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 14 a 27. O texto nos diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a entendermos as mensagens, o propósito do Senhor, através da revelação e da preservação dessa palavra, para que tanto tempo depois pudéssemos aqui, reunidos em culto ao Senhor, lermos e meditarmos nela. E nessa noite em que temos como tema especial exatamente o Dia dos Pais, que possamos olhar para a vida desse pai e da sua experiência e possamos aprender com ela, para que no nosso viver em família sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos, façamos aquilo que o Senhor espera que façamos e assim possamos colher os melhores frutos para a nossa alegria e para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos, estamos celebrando o Dia dos Pais, né? Os papais de plantão já receberam hoje muitos parabéns, alguns receberam presentes, surpresas. É o dia em que, do ponto de vista social, a gente separa para celebrar os pais, para homenageá-los. É a oportunidade para que se reflita sobre a importância do pai no desenvolvimento saudável dos filhos. É, portanto, um momento de celebração, um momento de alegria, né? Nós temos alguns pais há mais tempo, temos alguns pais que estão assim na expectativa, né? Alguns filhos assim a caminho ainda, e
Aqueles que viveram essa experiência, que vivem essa experiência, sabem o quão precioso isso é. O quão precioso é nós termos essa pequena vida que vai crescendo, mas que para a gente não cresce nunca, e esse desejo está sempre cuidando. Então, sim, é justa essa homenagem, é justo esse momento em que os pais são lembrados como pessoas importantes e o seu papel importante na criação, no cuidado saudável dos filhos. Certamente também é oportunidade para que se fale sobre a necessidade de que os pais assumam sua responsabilidade e o seu papel na vida dos filhos. Então, o dia de hoje não é um dia apenas para a gente bater palma para os pais e dizer, ei, feliz dia dos pais. Mas é também oportunidade para que a gente pense, enquanto pais, enquanto futuros pais, qual é o nosso papel. O que, como pais, precisamos fazer pelos nossos filhos. O que foi que Deus idealizou para que, então, entendendo que existe um plano, entendendo que Deus não faz nada aleatoriamente, que quando Deus cria a família, quando Deus cria o pai e a mãe, e coloca os filhos nesse contexto, que Deus espera alguma coisa de nós, entendendo isso, possamos então assumir essa responsabilidade. O texto que nós lemos nos revela um filho com lutas, e um pai presente na vida desse filho. O texto revela um filho que foi levado até Jesus, estando em sofrimento, por causa do ataque de um espírito imundo, de um demônio, de um anjo caído, um anjo que se revoltou contra a soberania de Deus, e cujo fim já está destinado. Quando Jesus fala sobre o inferno, ele diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, e, portanto, esses espíritos já sabem que existe um dia em que eles serão condenados. Mas, enquanto isso não acontece, eles trabalham no sentido de humilhar a criação de Deus, de afastar as pessoas do propósito de Deus, de iludi-las, de confundi-las, a fim de que elas não conheçam o propósito de Deus, não abracem o propósito de Deus, não vivam a alegria que está em Deus e não sejam salvas dos seus pecados. Aquele filho que a gente não sabe exatamente qual idade ele tinha, possivelmente ou um adolescente ou um jovem, uma vez que quando o pai se refere ao momento em que iniciou aquele problema, ele diz desde a infância. Então ele não era mais uma criança, mas estava sendo atormentado por aquele espírito imundo que buscava destruir a sua vida, como o pai diz, né? Lança ele no fogo, lança ele na água, tentando matá-lo. A ação daquele demônio se assemelha a uma crise de epilepsia. Aliás, tem algumas Bíblias, né, elas trazem o tema, né, um tema proposto por aquele que traduziu, por aquele que editou aquela Bíblia, e algumas Bíblias trazem como tema desse texto o menino epiléptico, como se aquilo fosse realmente uma crise de epilepsia. Na verdade, ela se assemelha ou se assemelhava muito a uma crise de epilepsia. Mas, se fosse, Jesus teria tratado como tratou tantas outras enfermidades. Ele apenas repreendia a enfermidade. Ele dizia para a enfermidade cessar e ela cessava. Mas nesse texto nós não temos Jesus declarando a cura. Nós temos Jesus repreendendo a um demônio e mandando que ele saia e não volte mais. Mas quando eu meditava sobre essa realidade de uma ação espiritual maligna que se disfarçava de um ataque epiléptico, talvez nos dias de hoje, muitas pessoas tratassem aquela situação como se fosse um ataque epilético. Talvez pegasse aquele menino e levasse para um psiquiatra ou para um centro de tratamento psiquiátrico. E, na verdade, nós temos muitas pessoas atormentadas espiritualmente em centros psiquiátricos, sendo tratado com medicação, ao invés de ser tratada com o evangelho da salvação. Quantas outras formas disfarçadas o diabo vem utilizando para destruir os nossos filhos,
para atacar os filhos dentro dos nossos lares e destruir suas vidas. Eu fiquei pensando nisso enquanto meditava nesse sermão. Uma das formas é a oferta da promiscuidade sexual. E ela vem disfarçada de liberdade e de tempos modernos. É um novo tempo, pastor. As pessoas agora têm liberdade. E aí elas podem fazer uso do sexo mesmo fora do casamento. Eu já ouvi crente dizendo, não, pastor, tem que experimentar. Porque senão como é que sabe se vai dar certo? E eu digo, o que eu faço com a Bíblia então? Será que Deus mudou de ideia? A Bíblia diz que Deus não muda. E na verdade, meus irmãos, eu tenho visto na conversa com muitos jovens, rapazes e moças que têm vivido essa suposta liberdade e tenho testemunhado da destruição emocional que essa chamada liberdade sexual tem produzido. É o disfarce do diabo para destruir os nossos filhos. Nós temos ainda a oferta das drogas. Pastor, mas droga é uma coisa ruim mesmo. O nome já é droga, né? É uma droga. Mas ninguém começa cheirando lá uma carreira de cocaína. Ninguém começa com a maconha. Sabe como é que as pessoas começam? Começam com o disfarce da festinha social, muitas vezes dentro de casa. Aquela festinha que o pai diz assim, não, tomar um golinho de cerveja, um vinhozinho, não tem problema nenhum. Não tem problema, só que nós temos o álcool presente. E aí esse álcool que na primeira festinha, ele vai ser algo legal, fiquei mais animado. Ele não será suficiente na segunda festinha. E o golinho vai virar um copo, 2, uma garrafa, e daqui a pouco a sensação não é mais suficiente, e aí precisa de algo diferente, e aí vai passando para outras drogas. Mas está disfarçado dessa festinha social, desse momento alegre e de diversão. Nós temos outros disfarces do diabo, as redes sociais são outra ferramenta do diabo, através das quais estranhos entram dentro do quarto do seu filho. E seduzem o seu filho a tantas coisas terríveis. E você nem sabe, porque a porta do quarto está trancada. Está trancada sob o disfarce da privacidade. E aí os nossos filhos com 12, 13 anos de idade, estão ouvindo e estão reproduzindo dentro de casa, dizendo, eu tenho o direito de ficar com a minha porta fechada, vocês não têm que mexer nas minhas coisas, eu tenho direito à minha privacidade, e a gente acredita nisso. E quando a gente se dá conta, alguém que a gente não conhece está destruindo a vida dos nossos filhos. Então, são as formas disfarçadas que o diabo vai utilizando para atacar os nossos filhos e destruir a vida deles. Quando a gente para pensar a respeito disso, a gente entende que os riscos que os nossos filhos correm não são diferentes dos que cercaram e afligiram o jovem da história que nós acabamos de ler. Pela graça de Deus, essa história tem final feliz. Mas se ela tem um final feliz, se nós vemos aqui a mão de Deus, através de Jesus Cristo, mudando a realidade daquele filho, essa história também tem a presença de um pai que ajuda a escrever essa história. E é sobre isso que eu quero falar com você, pai. Você, futuro pai. Você precisa ajudar a escrever a história do seu filho. É esse o tema que eu quero pensar com você. Ajude a escrever a história do seu filho. Como é que você faz isso? Primeiro, entenda a paternidade como uma missão divina. A paternidade não é fruto do acaso e não é algo que você vai conduzir do jeito que você quiser. A paternidade é uma missão divina, Deus espera algo de você. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9, o Senhor Jesus vai ensinar os discípulos a orar. E ele diz assim, olha, vocês vão orar da seguinte forma,
Verso 9: portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. A Bíblia nos apresenta Deus como Pai celestial, o Pai que está no céu, Pai. Ele não é, portanto, apenas Deus, o Deus que criou, que dirige e sustenta o universo. Ele não é apenas o soberano, cuja vontade não pode ser resistida e que faz aquilo que quer. Ele não é apenas o rei que reina sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele é Pai. Deus se apresenta a nós como Pai. Deus não é apenas amigo, embora seja, e nos chame para essa amizade com Ele. Deus não é apenas companheiro, aquele que quer caminhar conosco. E definitivamente, Deus não é mãe. Com todo o valor e importância que temos falado, em todas as oportunidades que temos, sobre a importância do papel da mãe. Mas Deus não se apresenta como mãe, Ele se apresenta como Pai. E isso precisa nos dizer alguma coisa enquanto pais que somos. O pai deve ser a figura da autoridade. O pai representa Deus na vida dos filhos, até que os filhos possam reconhecer Deus. E aí eu fico pensando, que tipo de imagem muitos filhos têm a respeito de Deus, com base na experiência que viveu com o pai. E eu digo a vocês que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a figura do Deus que é Pai, porque tem problemas com o seu pai. O pai, portanto, deve ser essa figura de autoridade que dá a direção e que estabelece as regras. É o pai, do mesmo jeito que Deus, o Pai, o faz. Deve ser a figura forte, que protege e que provê, mas também determina os limites. É aquele que estabelece as regras. O pai precisa fazer isso. É a presença do pai que, por exemplo, reprime o narcisismo. Todos nós nascemos narcisistas. Vocês já ouviram falar disso? A gente nasce querendo tudo para nós. A gente nasce entendendo que tudo que existe faz parte de nós. E quando começamos a entender que não faz parte de nós, entendemos que existe para nós. Existe para nos atender. E a presença do pai nessa relação do filho com a mãe vai mostrar para o filho que a mãe não é do filho, que a mãe também atende ao pai, que a mãe ama o pai, que o pai ama a mãe, e ele entende então que as coisas não são só para ele. A presença masculina faz essa intervenção e trabalha de modo a que o narcisismo ele vá diminuindo, sendo freado nas nossas vidas. É a presença do pai que dá segurança emocional para os filhos e que influencia de forma decisiva na formação da sexualidade do menino, que deseja imitar o pai, e da menina, que deseja ver nele o modelo para o esposo que ela vai buscar depois. Um pai presente que cumpra aquilo que Deus estabeleceu para ele, ele vai promover saúde física, saúde emocional, saúde psíquica para os seus filhos. O homem precisa ser provedor, sim, e a sua ausência, segundo dados estatísticos, faz com que a pobreza aumente no lar. Lares em que o pai não é presente, são lares, estatisticamente falando, lares mais pobres. Nós temos mais pobreza nos lares sem pai, sem a presença do pai, do que nos lares com a presença do pai. Mas o seu papel vai muito além disso. A sua ausência está diretamente ligada ao aumento da evasão escolar. Filhos que não têm a presença do pai, eles são mais propensos a abandonar a escola. A ausência do pai está relacionada com o aumento da criminalidade. Há um envolvimento muito maior de filhos que não têm a presença do pai nos crimes, do que daqueles que têm a presença do pai. E pasmem, entre aqueles que atentam contra a própria vida, jovens que se suicidam ou que tentam suicídio, o número dos que não têm um pai presente é o dobro
daqueles que têm pai presente. A presença do pai faz diferença. O pai, que a narrativa bíblica se refere, ele não abriu mão da sua missão de pai. O verso de número 17 nos diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Ele está com um espírito imundo, um espírito que está atormentando. Aquele pai está dizendo: ele, o meu filho, está oprimido por um demônio, mas ele é o meu filho, a minha responsabilidade, a minha missão. Ele não traz apenas alguém, ele diz: mestre, é o meu filho. Ele está com essa dificuldade. Talvez muitas pessoas estejam evitando estar perto dele. Ele me dá muito trabalho por causa disso, mas é o meu filho. É assim que ele apresenta o filho a Jesus. Ele é a minha responsabilidade, ele é a minha missão. Talvez o seu filho não tenha sido planejado, ele veio numa hora que você não esperava, mas ele é seu filho. Talvez o seu filho tenha problema de saúde, e por conta do problema de saúde, ele dá muito mais trabalho, e tem um gasto maior, comprometeu lá o seu orçamento, mas ele é o seu filho. Talvez ele tenha nascido com alguma síndrome, com algum transtorno, e vai exigir, portanto, um cuidado por muito tempo, talvez por toda a vida, mas ele é o seu filho. Talvez essas questões que envolvem a vida do seu filho estejam frustrando os seus planos. Você tinha planos para a vida inteira, talvez planos de construir um patrimônio, de fazer uma viagem, eu não sei, e aí de repente você olha essa situação nova, você diz: olha, todos os meus planos estão sendo frustrados por causa do meu filho. Talvez isso aconteça, e se essa é a realidade, eu quero que você preste atenção. O seu filho é a missão que Deus confiou a você. Nenhum plano que você tivesse para a sua vida é mais importante do que o seu filho, e você não será feliz se não cumprir a missão que Deus confiou a você. Aquele pai disse: Senhor, eu te trouxe o meu filho. Ele não disse: eu trouxe um endemoniado. Ele disse: eu trouxe o meu filho, que está sendo atormentado. Eu te trouxe o meu filho, que está doente. Eu te trouxe o meu filho, que está com limitações. Eu te trouxe o meu filho, que eu não planejei. Mas é meu filho. Minha missão. Minha responsabilidade. É preciso que pais assumam a responsabilidade sobre seus filhos, para que possa abençoar a vida deles, e que possa ser abençoado, enquanto cumpre a sua missão. Então, escreva, ajude a escrever a história do seu filho, entendendo a paternidade como uma missão divina. Em segundo lugar, ajude a escrever a história do seu filho, estando presente na vida dele. O verso de número 21, o texto diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E prontamente o pai responde: desde a infância. E ele começa a dar detalhes, mas ele começou a dar detalhes também antes. E eu fico imaginando a resposta de alguns pais, quando alguém faz perguntas a respeito dos filhos, e não sabem dar. O filho está envolvido com drogas, mas pai, há quanto tempo que isso está acontecendo? Não sei. Foi surpreendido. A resposta que aquele pai dá a Jesus, ela é reveladora. Ela revela um pai presente. Ele não só sabe o que o filho tem, ele tem um problema, ele tem um espírito que o atormenta,
Mas ele sabe também dizer o que acontece, olha ele, joga ele no fogo, joga ele na água, e quando isso acontece, ele range os dentes, ele espuma, ele cai, ele fica rígido. Aquele pai está dando detalhes, vocês percebem isso? É um pai que não sabe apenas que o filho tem um problema, mas sabe o que acontece quando o filho está com a crise. Ele sabe desde quando aquilo está acontecendo. Ele tem os detalhes, é um pai atento, é um pai presente. Duas coisas eu quero destacar com os irmãos a respeito desse tópico específico. Primeiro, aquele pai se esforçou para proteger o seu filho. Ele sabe o que se passa com o filho e não está alheio. Isso significa que se fosse um problema menor, eu fiquei imaginando, se fosse uma coisa menor, uma coisa que pudesse ser resolvida pelo esforço humano, aquele pai teria resolvido. Ele só não resolveu porque era algo que estava além das forças dele. Mas ele era alguém presente. Ele teria resolvido o problema do filho. Porque o pai está presente e está fazendo tudo aquilo que pode para socorrer e para proteger o filho. Quando filhos sofrem, por exemplo, bullying na escola, quando estão sofrendo assédio ou abuso de alguém, quando estão no quarto, trancado com depressão, ou quando estão apenas isolados no seu quarto, quando as notas escolares estão despencando, quando estão se envolvendo com drogas, muitos pais nem percebem. Eles só vão perceber quando o estrago está feito. Não percebem que o filho mudou. É seu filho. A gente, lá em casa, a gente brinca com algo sério, né? Porque a gente diz que a gente se conhece. Então, um olhar, um jeito de provar uma comida, a gente olha e a gente sabe se o outro está gostando, se não está, se tem alguma coisa diferente, né? Não está meio pensativo, se está diferente hoje. O que é isso? Isso é perceber, isso é estar atento. Mas muitas vezes os filhos vão piorando, os filhos vão se desajustando, vão se consumindo pelos problemas, e o pai não percebe. Que tipo de pai você tem sido na vida do seu filho? Você tem estado atento àquilo que está acontecendo com ele? Você sabe o que está acontecendo com o seu filho? Segundo destaque, aquele pai construiu laços com o seu filho. Eu vejo muitas vezes pais que dizem assim: pastor, quando meu filho entrou na adolescência, eu perdi o meu filho. Não, isso não acontece. Nenhum pai perde o filho na adolescência. Se você perdeu o seu filho, você perdeu ele muito antes. A adolescência é o momento em que a crise se instala. Mas se os laços de afeto foram construídos antes, então a crise passa e o filho fica. Desde a infância, aquele menino sofria aqueles ataques. A possessão, irmãos, para aqueles que não sabem, que nunca viram, nunca presenciaram algo assim, a possessão espiritual, a possessão demoníaca, ela anula a personalidade do indivíduo. Então, no momento da possessão, a pessoa perde a consciência, ela não sabe o que está acontecendo. E aí, aquele menino sofria desses ataques desde a infância. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele só viu os resultados. Quando aquele momento de possessão acabava, talvez ele identificasse alguns ferimentos no corpo dele. Queimaduras, né? Era jogado no fogo. Aquele mal-estar de um quase afogamento, porque foi jogado na água. E a humilhação de despertar e olhar e talvez identificar pessoas ao seu redor, pessoas que ele não conhecia, olhando para ele assustado. Eu fico imaginando o estado de humilhação daquele menino.
Mas, a cada despertar, a cada dor da ferida, a cada mal-estar, a cada sentimento de humilhação, ele olhava ao redor e ele encontrava o pai. E o pai estava dizendo: eu estou aqui com você, meu filho. Você não está sozinho, não. Papai está aqui para te ajudar. A gente vai resolver isso. A gente está junto. Esse pai construiu laços com esse filho. O filho sabia que podia contar com o pai. O pai que é forte e usa a sua força para proteger, não para subjugar, não para humilhar. O pai que é o cabeça do lar, mas que lidera com amor e com dedicação. O pai que transmite segurança e que por isso cuida das emoções do filho. Deus espera que sejamos esse tipo de pai, porque os nossos filhos precisam. Seu filho precisa de você. E talvez em algum momento ele possa olhar nos seus olhos e dizer assim: eu não preciso de você. Na imaturidade dos nossos filhos, muitas vezes eles podem dizer isso, mas não acredite, ele precisa. E Deus espera que você cuide, que você proteja, que você esteja presente na vida do seu filho, para dar a ele aquilo que ele precisa. Foi assim que Deus planejou, e é assim que funciona. Então, esteja presente na vida do seu filho. Faça a diferença, cuide, proteja, diga para ele que ele pode contar com você. Ajude a escrever a história do seu filho. Em terceiro e último lugar, confiando a Deus a vida do seu filho. Verso de número 22, o texto diz: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Meus irmãos, Deus idealizou a paternidade para ser desempenhada na dependência dEle, não sozinho. Hoje pela manhã, eu conversava com o irmão Saed ali fora, enquanto estava esperando terminar aqui a escola bíblica para iniciar o culto, a gente falava sobre isso. A dedicação que a gente precisa ter aos nossos filhos, mas a consciência de que a gente não consegue dar conta sozinho. Então Deus não idealizou essa tarefa, essa missão de ser pai para a gente resolver isso sozinho. A gente precisa fazer isso na dependência dEle. Agora, isso não significa que Deus fará aquilo que é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é nossa, não é de Deus. Então preste atenção, não deixe de dar a atenção que o seu filho precisa por causa dos trabalhos da igreja. Não faça isso. Não, eu vou me dedicar ao trabalho da igreja, que é a obra de Deus, e Deus vai cuidar do meu filho. Não. A obrigação de cuidar do seu filho é sua. Você é o pai. Né? Parece até aquela escolinha do professor Raimundo, o professor joga a pergunta, o aluno joga a pergunta de volta. Né? Deus te entrega a responsabilidade, você joga de novo para ele. Você é o pai. A sua presença fará diferença. Eu ouvia de um pastor falando há pouco tempo a respeito dessa questão da responsabilidade dos filhos. E ele falava a respeito de alguém que teve uma visão de Deus a respeito de um trabalho com crianças. E aquela pessoa, então, aquele pastor, dedicou a sua vida àquele trabalho, o trabalho cresceu, tomou uma grande proporção e muitas crianças foram abençoadas. Mas para fazer isso, ele precisou deixar de dar atenção para o seu filho. E ele dizia: eu cuido das outras crianças e Deus cuida do meu filho, e ele perdeu seus filhos. Então entenda, a primeira missão sua, antes de cuidar do filho dos outros, é cuidar do seu. Antes de cuidar dos projetos, das atividades que envolvem os trabalhos da igreja, é de cuidar da sua família. A gente não pode passar o carro na frente dos bois, não pode trocar os valores.
Então, aquilo que são necessidades reais precisam ser supridas a partir da sua casa. E daí, então, com toda a dedicação, participe, na medida do possível, dos ministérios, da dinâmica do trabalho da igreja. Cuidar do seu filho é responsabilidade sua. Amar a Deus não significa priorizar os programas e os projetos da igreja, sobretudo em detrimento da sua própria responsabilidade como pai. Mas Deus sabe que o melhor da nossa dedicação não será suficiente para cuidar, para orientar e para proteger os nossos filhos. Então, o melhor que você puder fazer, sem Deus, será insuficiente. Então, eu não sei quantos anos aquele filho tinha, e nem por quanto tempo aquele pai lutou para proteger, para cuidar daquele filho. Mas duas coisas nós podemos dizer. Primeiro, nunca é tarde para levar o seu filho a Jesus. Talvez você diga, olha, hoje eu estou ouvindo essa palavra, hoje eu estou entendendo, mas meu filho, minha filha, já é adulto, já tem a sua família, ou então já desfez a família, a vida está completamente desorganizada, está fora de casa. Agora que eu ouço a palavra, ainda há tempo de você colocar a sua vida diante de Deus e pedir, Senhor, me ajude a cuidar, a resgatar o meu filho, a minha filha. É sempre tempo de buscar os nossos filhos. E segundo, se os seus filhos ainda são crianças, ainda são pequenos, então você não precisa sofrer tanto quanto aquele pai. Você pode trazer o seu filho para a presença de Deus hoje. E aí, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês, pais. Nós temos muito mais crianças nas famílias da nossa igreja do que matriculadas na nossa escola bíblica dominical. Priorizamos outras coisas para os nossos filhos e não trazemos os nossos filhos para estar aprendendo a palavra de Deus. Será que você está fazendo aquilo que a professora faria aqui? Você está dedicando tempo para ensinar a palavra de Deus para o seu filho? Talvez você não esteja fazendo nenhuma coisa nem outra. E aí você deixa de investir nele hoje para poder chorar por ele amanhã. É tempo de investir na vida espiritual dos nossos filhos. Há ainda mais uma lição a ser aprendida com aquele pai. Ele entendeu que talvez ele precisasse ser consertado antes do seu filho. Não é comum, meus irmãos, nós termos crianças sofrendo opressão e possessão demoníaca. Normalmente isso só acontece quando o pai ou a mãe cria uma legalidade na vida do filho para que o demônio possa oprimi-lo. Então, talvez ou o pai ou a mãe desse menino tenha criado essa legalidade. Mas chama a minha atenção o fato de que aquele pai percebe que talvez antes da graça alcançar o seu filho, precisasse alcançar a ele. Verso 23 e 24, o texto diz assim, ele diz para Jesus, se podes, faz alguma coisa, ajuda-nos. E aí Jesus diz, se podes, tudo é possível àquele que crê. E aí a resposta do pai é, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Senhor, eu creio, mas talvez eu não creia o suficiente. Senhor, eu creio, mas talvez eu não esteja vivendo um comprometimento com o Senhor, que de fato me possibilite ser essa ferramenta de Deus na vida do meu filho. Será que isso, de certa forma, não tem a ver com a realidade de muitos pais nos nossos dias? De muitos pais, talvez, na nossa igreja? Pais que não estão vivendo uma vida espiritual que faça aquecer o coração dos filhos, que possa dizer, que possa
ser motivo para que os filhos, ao se referir ao pai, diga assim: olha, meu pai leva Deus a sério, meu pai tem uma vida cristã exemplar, meu pai tem comprometimento espiritual. Será que o seu filho, se tivesse que falar de você a respeito da vida espiritual, ele diria isso? Aquele pai diz: Senhor, a minha fé talvez não seja suficiente, talvez eu não esteja levando a vida espiritual tão a sério, me ajude a ser melhor, para que a tua bênção possa alcançar o meu filho. A bênção que Deus quer derramar sobre o seu lar, Ele quer fazer através de você, pai. O homem deve ser o sacerdote do seu lar, deve ser o exemplo para os seus filhos. A sua relação com Deus deve inspirar os seus filhos, deve fazer com que os filhos não tenham dúvida quanto à existência, a bondade e o amor de Deus, enquanto ele olha para a conduta do seu pai. É assim que você tem vivido? É isso que o seu filho tem visto? Deus quer usar você, pai, para transformar a vida do seu filho. Não feche os olhos para isso. Deus está nos chamando, enquanto pais, para ajudarmos a escrever a história dos nossos filhos. O pai dessa história, a sua postura de dedicação ao seu filho, de reconhecimento da bênção de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, a sua humildade, o seu desejo de ver a bênção de Deus alcançando seu filho, fez com que aquela história fosse escrita de forma diferente. Então, ajude a escrever a história do seu filho. Não deixe a vida do seu filho à deriva. Se ele ainda é pequeno, tome o leme do barco da vida espiritual dele nas suas mãos, e da vida emocional, e da vida social. Tome nas suas mãos, pai, e conduza o barco da vida do seu filho, enquanto você puder. E enquanto estiver fazendo isso, entendendo que em algum momento você vai ter que largar esse leme, porque ele vai crescer, ele vai ter que pegar esse leme para ele conduzir, enquanto estiver nas suas mãos. Faça tudo o que você puder para inspirar o coração do seu filho a depender de Deus, a entender quais são os valores de Deus, para que quando o leme estiver na mão dele, ele não tenha dúvida da direção em que ele deve conduzir a sua vida. Sobretudo, ensine seu filho a depender de Deus, a servi-lo, a amá-lo. Viva uma vida que inspire seu filho a andar nos caminhos de Deus, e da mesma forma como a história daquele menino teve um final feliz, você contribuirá para que a história do seu filho também tenha um final feliz. Amém? Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar ao Senhor. E esse é o momento de você colocar a sua vida diante de Deus. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço o que se passa no seu coração e nem dentro do seu lar. Eu não sei como está a sua relação com seus filhos. Não sei se seus filhos são pequenos ou já são adultos. Não sei se a coisa caminha bem ou se está desajustada. Mas uma coisa é certa: se a sua vida estiver nas mãos de Deus, se você estiver vivendo um relacionamento com Deus que faça a diferença e que inspire o coração dos seus filhos, então não importa se a vida, se a caminhada deles está boa ou ruim, através da sua vida e do seu testemunho, a vida de seus filhos pode ser melhor. Então, decida nessa noite consagrar sua vida a Deus, ser pai segundo o coração de Deus, para a sua alegria, por saber que está cumprindo a missão, e para a felicidade e segurança de seus filhos. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ajude, porque são tantas coisas erradas, tantas mentiras, tantas
estratégias disfarçadas de coisas boas que o diabo tem utilizado para destruir nossas famílias, que às vezes, se nós não estivermos muito atentos, nós acabamos nos iludindo e nos enganando. Não permita que seja assim, Senhor. Nessa noite, então, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada pai que está aqui, de cada pai que está ao alcance dessa transmissão, que está assistindo agora ou que vai assistir posteriormente a essa transmissão. Ó Deus, toma a vida dos pais nas tuas mãos. Conscientiza-nos primeiro, Senhor, de que antes de querermos conduzir a vida de nossos filhos, nós precisamos permitir que o Pai Celestial conduza a nossa vida. Então, ó Deus eterno, ajuda-nos a olharmos para dentro de nós mesmos agora, e se há alguma coisa que não está ajustada nessa caminhada contigo, que essa seja a noite de transformação, a noite de restauração, a noite de conserto, para que a partir da nossa vida transformada, derramada e consagrada aos teus pés, nós sejamos então ferramenta em tuas mãos. E aí, Senhor, usa as nossas vidas para abençoar, para inspirar, para dirigir, para dar segurança para os nossos filhos. Ó Deus, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Ajuda-nos a valorizar essa herança, Senhor. Ajuda-nos a acreditar que todo o tempo, todo o recurso, todo o investimento para o cuidado deles, para a edificação de suas vidas, para a salvação de suas almas, valerá a pena. E então faça de nós, Senhor, pais segundo o teu coração. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, a vida de cada pai, cada futuro pai que está aqui nas tuas mãos, para que os filhos que já são realidade, ou dos filhos que ainda serão realidade, que todos possam ter pais que representem o Senhor em suas vidas, e que assim, ó Deus, a história da vida de nossos filhos, abençoada pelo Senhor, através da nossa vida, tenha sempre um final feliz. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Passo agora a palavra ao Ministério Infantil. As crianças têm um recado para os pais. Muito bem, as crianças estão vindo.